Olá, estamos começando mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto aqui do nosso perfil do Instagram. E, como você já conhece, o programa Parlamento Aberto é voltado à transparência, à participação social. Hoje falaremos com o músico e produtor Ramon Sacilotto, ou Ramon Saci, como ele é conhecido aí no meio. Vai ser um papo sobre o poder da transformação da música. Até brinquei ali que vai ser uma delícia, vai ser como se estivesse brincando no parquinho, falar de música, transformação, questões sociais envolvidas nisso. É uma delícia e muito conhecimento aqui pra gente levar, informação de qualidade aí pra você que nos acompanha. Tô vendo aqui que tem gente já entrando. Fala aí, Du. Beleza? Seja bem-vindo aí na nossa live. Eu acho que já estamos quase chegando aí. A Maju está aqui. Maju, que é nossa querida estagiária na Câmara e nos ajuda aqui na produção das lives. Também sempre participando aqui. Então, nessa sexta-feira de muito calor, acho que deve ter batido os 40 graus aí, né? Piracicaba, 40 graus, não é Rio, mas é Pira, né? E o Ramon, esse papo aí sobre a música como poder de transformação. Já chamei. Ih, tá entrando. Fala, meu querido Ramon Saci, seja muito bem-vindo. Como vai, Eric? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer estar aqui com você. Cara, antes de mais nada, muito obrigado por atender ao nosso convite do programa Parlamento Aberto. Sinta-se em casa, fique muito à vontade aqui. A live é um bate-papo nosso aí sobre esse tema tão interessante aí, que é a música como instrumento de transformação. E a gente sabe como esse instrumento realmente funciona, né? Aí, tirando, desculpa, né, esse trocadilho medíocre, instrumento, que se trata tanto, né, do instrumento musical, mas também como uma forma de buscar transformações aí, não só pessoais, quanto sociais também. Então, eu agradeço muito a sua atenção, tenho o prazer de ter a sua amizade, de já ter ido aí no Natural Music Studio, ou Natural. Eu falo Natural, porque eu lembro sempre daquela música do Bob Marley, There's a Natural Misty Blowing Through the Air. Então eu lembro, sempre quando eu vejo o nome do estúdio, eu lembro dessa música. Então eu falo Natural. Então, cara, dadas, né, tirando toda essa introdução aí para quebrar um pouco o clima aí, um pouco o gelo, né? Porque eu sei que o pessoal que não está acostumado a fazer live fica aí sempre mais nervoso, né? Entrevistei ontem aqui o cineasta, o Gabriel Ávila, ele estava super nervoso também. Não sei se é o seu caso, mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Ramon, para começar a nossa conversa aqui, cara, você mandou uma ideia de roteiro muito bem estruturada aqui, que eu acho que é interessante a gente começar por ela pelo seguinte fato. Porque você introduz, né, de uma maneira de como a música ela age, né, sobre as pessoas, sobre, né, nossos sentidos, né? E aí você vai até levando isso, no caso, de chegar aí nos grandes momentos, né, nos momentos históricos de transformação da música. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Dessa coisa que você propõe, inclusive aqui na nossa proposta de roteiro, né? Que você fala sobre uma comprovação realmente da música, né? Uma comprovação científica de que a música tem realmente esse poder de transformar as pessoas. Me explique como que isso funciona. Bom, Eric, a princípio, deixa eu só falar uma coisa. A minha própria imagem aqui no meu celular está travada. Para você tá rolando? Vale a pena perguntar para o pessoal? Não, tá rolando. Ela tá granulada, mas o áudio tá vindo. Vamos assim. Bora. É mais fácil. Fique tranquilo. Bom, então, Eric, é um prazer poder falar desse tema, né? Eu falo que é a experiência em loco, né? Você também é músico há mais tempo do que eu, talvez até. Você sabe como a música funciona. Você sabe o prazer que é, né? Poder trabalhar com música, fazer música e ter a música como uma ferramenta de vivência, de experienciar a existência, né? Então eu organizei algumas coisas como você falou, e estou até aqui com a colinha para a gente ir batendo esse papo bem
bem direto, bem legal, né? A princípio, para fazer essa introdução de como a gente vê, né? E algumas questões que nos comprovam, como você falou, que a música, ela transforma, né? Então, eu marquei aqui a primeira questão que eu achei interessante começar daí é a questão física do som, né? Então, o som é uma energia, né? É uma onda mecânica, e sendo assim, ela nos atinge, né? E aquela coisa, né? Até marquei aqui aquela experiência daquele médico que fez a experiência da água, não sei se você se lembra, que são as moléculas de água colocadas sobre determinados impulsos, né? E a molécula da água se transforma. Então, como a onda sonora causa efeito na água, o nosso corpo é de água, então o nosso corpo é alterado pelas frequências sonoras, né? Tem uma experiência muito interessante também, que essa é bem científica, bem comprovada, da ressonância, né? Que é aquela experiência do copo, quando a gente coloca um copo de vidro, uma taça, né, sobre o efeito de um pulso sonoro, o copo tem a sua ressonância e ela chega até a quebrar, né? Então, essa é uma questão, assim, superficial, né, e eu queria te contar aqui, né, Eric, para todo mundo que está assistindo, que eu não tenho intenção de ser o dono dessas verdades e nem me colocar aqui como um sabedor, né, a mais do que ninguém. Eu acho que um dos ganhos, inclusive das ferramentas agora mais democratizadas, é que a gente possa construir e conversar sobre as coisas num nível mais humano, né, e não tão com status, né, de saber e de poder em relação ao saber, né. Então, seguindo, a segunda questão que eu levantei é a questão do psiquismo, da saúde e da musicoterapia, né. Então, tem aquela coisa, até existem algumas experiências, por exemplo, com Alzheimer, né, alguns tratamentos de musicoterapia, por exemplo, com pessoas que têm Alzheimer, que se você né, você tem essa doença, essa situação, e ao escutar música você remete à sua memória, né? Então existe um registro das memórias auditivas, e elas são muito fortes, né, dentro do cérebro, dentro do nosso psiquismo, e a música ela causa alterações fisiológicas, né? Então ela aumenta o pulso cardíaco, ou diminui o pulso, liberação de hormônios, né? E toda a questão simbólica, né? Então, eu estou participando de um grupo que chama Música e Psicanálise, com o professor Márcio Marighella, e é muito legal. A gente tem trabalhado, né, um pouco essa abordagem de como que a psicanálise consegue dialogar com a música, e um dos pontos interessantes que a gente está levantando, né, então é uma tese de um psicanalista chamado Didier, um francês, de que o inconsciente ele é musical, ele é sonoro, né? Então a relação com a audição ela está antes da linguagem, né? Então existe uma relação que é fisiológica e uma relação que é simbólica a partir da linguagem, né? Então se diz assim, então se eu ouvir uma música calma eu vou ficar calmo. Pode ser, porque existe uma intencionalidade das frequências a quais você está sendo submetido. Porém, também existe a questão simbólica. Por exemplo, alguém que nasceu num lugar onde tem muito barulho, né? É muito comum esses relatos das pessoas que moram em São Paulo. Se a pessoa fica num lugar quieto, em vez de ela se acalmar, ela fica mais agitada, porque ela está acostumada a ficar calma num ambiente de barulho, né? Você que trabalha bastante com rock, né? Você sabe que tem essas diferenças, né? O rock também tem um pulso forte, e às vezes quem é do rock, muitas vezes não se dá bem com músicas muito calmas e tal, mas isso é muito individual. Então, essa comprovação de que no psiquismo, na saúde e na musicoterapia, nós temos forte influência da música e dos sons, né? Aí eu listei aqui mais 3 pontos. A questão pedagógica, então, nos é fato já, né, que a música ela é uma ferramenta que desenvolve o aprendizado da coordenação motora, da parte cognitiva, porque você atua tanto emocionalmente como tecnicamente, né? Então tem um
um desenvolvimento cognitivo, cerebral, neurológico, né? E a questão socializante, como a música é um elemento que está nas relações, está com as relações, a música fortalece vínculo e, inclusive, tem um estudo super interessante, cara, da antropologia da música, e eu tirei essa informação de um livro que eu já li, inclusive o livro está aqui, que é O Som e o Sentido, do Wisnik. Em algum momento ele fala assim que uma sociedade só existe na medida em que ela consegue estabelecer uma música em comum. Então, assim, os indivíduos de um grupo, eles se identificam a partir de algo. E a música, muitas vezes, é esse elemento anterior, né? A linguagem, até assim, se a gente canta a mesma música, a gente se identifica como um grupo, né? Então, essa questão da antropologia do som é muito interessante, e tudo para nos levar à questão histórica, né? Mas a questão da sociologia. Então, a partir disso, eu também listei aqui, e aí nessa parte eu acho que você poderia falar também para me ajudar, porque você tem uma área musical que eu não tenho tanta intimidade. Alguns fatos da música popular, para fazer um recorte bem imediato do século XX. Então eu listei aqui, por exemplo, o movimento do blues, que é um movimento da música negra, americana, norte-americana, né, estadunidense, e que o blues se tornou, era o canto dos trabalhos, né, dos trabalhos dos escravos, e em alguma medida eles se comunicavam a partir dessas músicas que vinham nas suas ancestralidades, na sua história, né, da onde eles vieram, e o blues nasce ali então, né, até se diz que não dá para afirmar se nasceu nos Estados Unidos mesmo ou se já havia nascido, né, mas é fato que o blues tomou uma forma, vamos dizer assim, americanizada a partir do contexto histórico, né, e passou a ser a voz dos negros, né, dos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil a gente tem um movimento semelhante, que é muito interessante, que todas as civilizações, né, mas os povos tribais, o elemento musical está no nível do rito, né, então as tribos, elas, né, as sociedades chamadas primitivas, né, que hoje a gente sabe que não são tão primitivas assim, mas tem a música como um elemento ritual, simbólico, social. Então é a música que promove a dança, e a dança são os corpos, né? E aqui no Brasil a gente teve o samba, né? Na década de 20 começou também, eu acho que século 17 e 18, mas a gente tem a fixação do samba como um gênero, a partir da primeira gravação do samba, que é de 27, né? Que é pelo telefone, que era uma mistura do lundu e do machixe, da modinha, né? Então uma mistura já de música portuguesa com música africana. Então nós temos o samba como sendo um grande representante da cultura brasileira, né? A formação do povo brasileiro, que é super recente, né? Vale muito a pena a gente falar disso agora, porque quando a gente for falar da atualidade, a gente vai ver que todas as nossas questões, elas têm um vínculo histórico, né? E uma resposta histórica, né? E aí o rock and roll, na década de 50, no pós-guerra, que era a mudança do comportamento, né? Eu acho que você pode falar melhor do que eu. Pelo que eu sei, o rock and roll é a mistura também, né, dos ritmos negros com a cultura branca. No pós-guerra havia uma mudança na sociedade, a industrialização, né? E a mudança, como é que se diz? Dos comportamentos, né? E o rock tem lá o rock branco e o rock negro, né? Você sabe essa história? Sim, sim. É interessante você trazer isso, né? Porque eu costumo brincar, né? Que o rock ele inaugurou a apropriação, né, da indústria cultural, né, da música negra feita por brancos, né? Então, assim, o rock, de fato, ele nasce, né, como uma música negra, né? Inclusive, se você pegar, você que é músico profissional, né, não é pangaré que nem eu, mas assim, se você pegar
a parte do blues e perceber que ele se acelera para virar rock, né? O rock, como a gente conhece ali, caramba, lá, o Chuck Berry, né? Você pegar, assim, a parte estrutural da música é blues acelerado, né? Teoricamente, isso aí. Né, aquele 4x4 acelerado ali que ele começa a trazer dança, né? E isso tem todo um aspecto muito sociológico muito forte. E aí, para transformar isso num mercado, vem, né, o produtor e diz, não, eu preciso que um cara seja branco para rebolar, eu preciso que ele seja branco para tocar. E aí, né, tem essa apropriação, e aí vem o Elvis como sendo essa marca, né? Não estou aqui, né, tirando o mérito musical do Elvis, até porque eu gosto de Elvis, mas então, assim, a mesma fórmula que se utilizou para o Elvis, se utilizou para o Justin Bieber. Entendeu? É a mesma forma, né? Você falou de aspectos históricos, né? Então, assim, é branco fazendo música de negro, né? O Justin Bieber se apropria né, do hip hop e o Elvis se apropria do rock, né? Fazendo música ali dentro dessa questão de mercado, né? E como você colocou mesmo, assim, né? Existia essa separação. E só para completar, porque quem está entrevistado aqui é você, não sou eu, mas tem Imagina, bora. Tem um documentário muito legal lá do Robert Johnson, tem inclusive no Netflix, que conta a história do Robert Johnson, que foi o primeiro cara que gravou, né, o blues e se transformou assim nessa... Quer dizer, ele, enquanto do que a gente conhece, ele é o ponto inicial do blues, né? E aí conta que para a sociedade conservadora, para evitar que os filhos fossem no show do blues ali, começou a falar que ele tinha feito pacto com o demônio. E ao invés de rebater essa história, o Robert Johnson adorou isso, né? Tanto que ele assimila essa questão do pacto com o demônio, que vem pro rock, né? Passa pelo Ozzy, passa pelo Alice Cooper. Todo mundo fez pacto com o demônio. E é também baseado nessa coisa. Porque, assim, é aquela coisa de mercado, né, Ramon? O mito que se cria em torno do artista faz com que o artista cresça. Então, o Robert Johnson sacou isso, tanto que ele foi super popular no período dele lá. Lógico, ele morreu jovem, morreu com... Ele é do que chama aí do Clube dos 27, ele morreu envenenado, o cara deu uma bebida envenenada para ele morreu com 27 anos. Mas mostra como que essa tensão aí realmente existia, né, entre branco e negro, e que estava ali nos anos 50, né, bombando, lá, estourando nos Estados Unidos, até por conta do que depois viria a ser o movimento dos direitos humanos, lá do Martin Luther King, Malcolm X. Então é interessante trazer isso também para a música, né? A gente está falando de transformação, tem a transformação social também, né? Toda essa leitura histórica, né, do último século, para a gente poder... Então, entendendo como é que a música auxiliou e, às vezes, até antecipou os movimentos, né, Eric? E é interessante que, como isso aconteceu com o rock and roll na década de 50, no Brasil, na década de 60, aconteceu com a bossa nova, né? A apropriação do samba por uma elite, né? E também, aqui não é um julgamento moral, né? A gente está falando de história. Bossa nova tem uma representatividade na cultura e na música brasileira muito digna, né? Com todos os seus avanços, mas foi uma apropriação do ritmo brasileiro, né, o samba, com uma modernização harmônica que estava acontecendo no jazz, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né. Então você vê que isso é muito legal quando a gente estuda história, né. Eu não sou um estudante de história, mas sou uma pessoa que gosta muito, inclusive para trabalhar com arte, né, cara, indissociável, né? Você está estudando cultura, você está estudando movimentos culturais, musicais, você está estudando a história, né? E então a Bossa Nova também fez isso, né? E assim, vale a pena a gente afirmar, né, e dizer que não é o demérito do povo branco, né? Apesar da gente ter uma situação histórica de opressão, né, ao povo negro. Eu estava vendo, cara, não sei se você conhece, eu comecei a estudar alguma coisa do Frantz Fanon. Frantz Fanon, lá da Homem da Argélia. Que ele tem uma teoria que é do humanismo radical.
e eu não estava por dentro desse debate, né? Que assim, a questão não é afirmar as diferenças de classes, a questão é superar, né? Então, não a gente precisa trazer à luz dos direitos básicos, né? Os povos que são oprimidos, mas não para afirmar as raças de maneira, né? Somos diferentes, mas não no seu valor, né? Enfim, estou contando isso porque assim, a música portuguesa, a música do europeu que veio para o Brasil também construiu, né, esse cenário. Mas como os mecanismos de produção e de reprodução e da indústria estão na mão das elites, né, que é majoritariamente o povo branco, a gente tem sempre uma apropriação, né, que em algum momento eleva o status da cultura afro-brasileira, né, mas em outros momentos não distribui, né, e a indústria toma para si, né? Viu, mas só para comentar, só para fazer um parênteses, essa coisa da bossa nova, assim, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que é importante ficar claro, né, que no caso da bossa nova, e também aqui ninguém está tirando a qualidade da bossa nova, por favor, que é sensacional, eu acho que o Brasil tem que se orgulhar da bossa nova, inclusive, mas é inegável que num plano político, num plano social, existe essa apropriação. Inclusive a Bossa Nova, o apelido do Juscelino Kubitschek nos anos 50 era presidente Bossa Nova, essa ideia de modernizar o Brasil. E nessa modernização, você exclui, né? Você exclui como, assim, questões culturais, né? E aí, gente, não se apropria, né? Se apropria. Se apropria da cultura, mas não eleva o povo ao status, né? E nesse processo, Ramon, o que acontece que eu acho que é muito perigoso, assim, é que a gente acaba normalizando certas violências em detrimento a outras, né? Então, a gente, enquanto sociedade construída sobre esses pilares, a gente acaba como que achando que certas violências são naturais. E, na verdade, não são naturais. São construções também, assim como a imagem que se pretende dizer. E o próprio rock, né, nos Estados Unidos, ele sempre foi um produto de exportação. A gente não pode esquecer disso também. Ele está no contexto da Guerra Fria, ele está no contexto da ideia do que é moderno, não estou falando de modernidade, mas do que é moderno, tá? Dessa coisa do, olha, aqui é o povo da liberdade, então você pode fazer o que você quiser, só que ao mesmo tempo você está oprimindo lá o negro, que não pode dividir, tem que sentar no banco do fundo do ônibus, não pode tomar no mesmo bebedouro. Aqui no Brasil é a coisa de mandar para o morro, das favelas. Então, assim, a gente tem que compreender tudo isso e entender as violências que isso produz também, né? Eu acho que, e aqui não se trata de menosprezar o valor artístico de nada, né? Mas está nesse contexto, né? E é interessante, Eric, que até quando eu te chamei, né, eu falei, Eric, vamos falar desse tema. Cara, para mim está muito claro agora a importância desse estudo histórico, político, porque, né, a nossa cultura, eu até cheguei nesse ponto, assim, eu trabalho com música há 17 anos, eu tenho um estúdio aqui, né, então eu faço gravação, toco, dou aula, me formei na Unicamp em violão popular, então tive junto de bastante conhecimento musical, e aí chega uma hora que você fala, mas aí, eu estou fazendo música para quê? Para vender e para ter o meu filão maior do que o outro, porque eu sou melhor, né? Então, a desconstrução do valor estético e do valor cultural passou a ser fundamental para o meu trabalho, né? Porque a gente, como artista, a gente dialoga, né, com as nossas emoções. Eu acho que essa é uma das diferenças das artes, né? Todos os trabalhos nascem das emoções e dos pensamentos e do raciocínio, enfim, toda essa questão humana. Mas a arte tem essa coisa que é o que a gente estava estudando lá no campo da psicanálise. Ela é pré-linguagem, né? A arte é uma expressão pré-linguagem verbal, né? Então, fica muito evidente que se a gente fala de arte, a gente tem que falar de ser humano. E se a gente fala de ser humano, a gente tem que falar de todos, né, cara?
Porque então, olha, vou falar da minha arte, ela é muito linda, mas a sua não. A sua não tem valor, né? E tudo mais. Eu vi uma fala interessante aqui, outro parênteses, para a gente, de repente, fechar esse ponto, do Gilberto Gil, cara, eu acho que em 2000 e alguma coisa no Roda Viva, que perguntam para ele o seguinte, ô Gil, e o que, que você acha do pagode, do axé, do sertanejo aí que estão produzindo hoje? Ele falou, eu acho ótimo. Sabe por quê? Porque essas pessoas que são julgadas como inferiores na sua produção cultural, eles são sobreviventes, cara. Eles são sobreviventes do sistema que não oferece educação, não oferece saúde, enfim, segurança social nenhuma. E eles estão dando a voz deles para ser a voz de todos nós, né? E assim, vocês querem que eles falem do quê? De física quântica? Vocês querem que eles falem sobre debates filosóficos avançados? Eles estão falando da realidade deles. Então, assim, a pergunta veio com uma tendência assim, olha, você não acha que isso é uma arte menor, né? E o Gilberto Gil me ensinou muito nesse dia com essa fala, por conta de entender que essa produção de respeito de um povo que vive sobre uma situação específica, né? Então, o debate de cultura ele é complicado porque a gente coloca no status quo do mercado, né, da mais-valia, do mérito. Então, o cara toca melhor do que o outro, né? Ou aquela banda é melhor porque eles têm uma foto melhor, né? E é engraçado que é isso que o capitalismo, enfim, vai fazendo a gente se colocar como competidores, né, Eric? Isso é muito interessante e para quem está assistindo, para quem vai assistir esse vídeo depois, para quem é da arte, se pergunte, quantas vezes a gente não acaba competindo, não é? Opa, porque aquele cara toca mais nota, porque, nossa, então aquilo é melhor. E a gente precisava desarmar isso, né? Desarmar, cara, porque isso acaba sendo mais uma ferramenta de opressão, né? E eu acho que é isso que eu defendo, né? Que a música não seja isso, né? Seja uma expressão do indivíduo e da sua realidade, né? E aí é interessante que em algum momento um indivíduo fala a voz do grupo, e aí a gente volta lá no tema, né? Que é o tema de como a música se organiza depois como grupo social, como identidade, né? E aí, só para acabar de listar aqui, eu tinha falado do movimento hippie, né? Que também vem do pós-guerra, da guerra do Vietnã, e o punk, que talvez você consiga falar melhor, é da década de 70, né? Mas eu não me lembro, é uma depressão social que estava acontecendo no momento? Que também causou isso aí. Bom, não, cara, antes de falar do punk, tem que falar do movimento hippie com um pouco mais de... Porque, assim, o movimento hippie, assim, embora parece meio demodê falar em movimento hippie hoje em dia, cara, mas ele tem uma função aí em torno do que a gente chama de polarização, né? Hoje, o movimento hippie polarizou nos anos 60 em relação à guerra do Vietnã, cara. E é um momento em que a música ela se estabelece realmente como força motriz do movimento. Isso que é legal. Eu tive a oportunidade de ir no museu, chama News Museum, né, que é o Museu da Notícia, em Washington, lá nos Estados Unidos. E eles mostram essa relação direta que o movimento hippie teve com a contestação da guerra. Então, é a partir desse movimento que começa nas universidades, e aí você tem toda a repressão ali policial nas universidades, aí que ele toma o país, né, que a gente conhece como essa ideia do paz e amor, né, faça amor, não faça guerra. É uma contestação gigantesca em relação à guerra e que polarizou os Estados Unidos. Polarizou e polariza até hoje, viu, meu? Se você pegar o cinema, eles tentam refazer essa visão, mas qual que era a ideia central? Pô, enquanto os Estados Unidos estão indo fazer guerra a 10 mil quilômetros daqui, por conta de uma questão colonial, lá no Vietnã, aqui falta liberdade para estudante, falta liberdade para o negro, né? Então você tem toda essa questão aí. Em relação ao movimento punk, cara, só para também assim, eu não sou especialista nisso, né?
mas nós estamos ali nos anos 70 e você tem, embora seja pós-guerra porque vem depois da guerra, mas ali você tem um colapso daquilo que a gente chama de social-democracia, né, do que se chama de social-democracia, ou estado de bem-estar social, e quando começa a ideia aí de neoliberalismo, e todo esse caos, né, assim, o pó desse caos vira o punk, né? Só que também tem a questão do mercado aí, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que Sex Pistols é uma banda de uma boy band, né? Criada para atender o mercado. Então, assim, tem esse aspecto também. O mercado vai lá, ele se apropria disso tudo e tem seu valor social, mas ele se apropria, né, de uma maneira muito forte. E no Brasil, especificamente, o punk tem a importância da contestação do final da ditadura, né, cara? Isso é inegável também. Pegar ali o ABC nessa época aí, bandas que nem Ratos de Porão, Cólera, o próprio Garotos Podres. Você tem todas essas bandas aí que estão nesse contexto, né? Então, é isso que eu posso dizer sobre isso, que eu sei mais ou menos. Incrível, cara, legal. Eu sabia que você ia compartilhar muito, porque a gente já conversa há um tempo sobre música, eu sei que você gosta. Então, o movimento hippie veio aqui na época da ditadura, né? 69 é o Woodstock, então dialoga com o movimento tropicalista, né? E essa fusão de culturas em cima de uma pauta que é atual até hoje. E o lance do movimento hippie dele ter sido, eu não sei dizer historicamente, mas é possível que seja o maior movimento de contracultura, né, cara? Esse é o termo que ficou gigantesco, né? Até ouvi o Caetano Veloso falando. Ele falou, bicho, era isso que rolava na época, a gente tinha que combater. E você vê que a gente está falando o tempo todo de cultura, de música, a gente está falando de política, né, cara? Claro, Ideologia, não tem como, de liberalismo. Não tem como, né? E é interessante, cara, que também caiu essa ficha há pouco tempo, que eu ouvi alguém falando, e falou, bicho, a nossa luta é a mesma. No Brasil faz 500 anos, que é a questão da opressão, né? Antes da Revolução Burguesa, né? Que estabeleceu, como diz o Marx, uma sociedade de classes, né? O sistema feudal, que tinha o rei, e antes que tinha os impérios, né? Então, assim, essa questão da igualdade de direitos humanos é a mesma luta faz pelo menos uns 6.000 anos, né? E aí ficou claro para mim, eu falei, poxa, é mesmo, é isso que eu faço, cara. É isso que eu sempre fiz, assim, por me ater à questão social, e eu acho aqui é válido, né, que a gente, né, poxa, não se esqueça de dizer que a questão da desigualdade social é o ponto, talvez, fundamental de né, de tudo isso que a gente faz, né, cara? Você tem pessoas que morrem de fome e pessoas que têm trilhões, né? Enfim, eu acho que vale a pena essa discussão e essa desconstrução, né? E aí o movimento punk, interessante que você falou, porque é isso que começa. O capitalismo toma, né, o sistema de produção, o mercado toma aquilo e transforma em valor de mercadoria, que é valor financeiro, né? Então, aquilo que tem uma função de transformação ideológica e social vai ser cooptado e vai ser transmitido a partir de vias econômicas, né? Então, isso é muito perigoso também, né? Bom, encerrando aqui o que eu tinha listado, é claro que é possível que tenha passado muito mais movimentos culturais, né, que são importantes, mas para a gente chegar na atualidade, né, Eric, você é um ativista aí da cultura piracicabana, e eu tinha falado para você, né, cara, vamos trazer, já que a gente está aqui no Parlamento Aberto, né, vamos falar de Piracicaba, né. Então, alguns pontos para a gente levantar assim, rápido, eu não sei quanto tempo a gente tem, você vai ajudando a organizar, porque senão a gente fica. A questão do desenvolvimento tecnológico, né, que permitiu a produção de música em casa. Então, esse é um ponto que transforma a produção musical, né. A outra coisa é a descentralização dos meios de comunicação e as plataformas digitais, né? Então, assim, antigamente, isso é muito interessante, quando a gente conta a história da época de ouro, né, da música brasileira, década de 30, 20, 30, 40,
Tinha uma rádio, cara. E aí, assim, o que caía ali se tornava identidade nacional, né? É claro que, assim, o acesso, né? Sempre que a gente fala daqui, né? Como se todo mundo tivesse rádio e todo mundo fosse criar uma identificação com aquilo. Mas, de uma maneira geral, a Rádio Nacional, ela centralizava as identidades sonoras, né? Então, o Luiz Gonzaga vai para a Rádio Nacional na década de 40 representando a música nordestina, né? E até essa confusão que se tem em relação à música sertaneja, né? A música sertaneja é a música de quem mora no sertão, não é a nossa música, né? Aqui é a música caipira, né? E depois o É, mercado coloca é tudo no mesmo bolo, né? mais uma apropriação aí, né? É, tudo que não é produção dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, é sertão. Então, música caipira, música nordestina, é tudo música sertaneja, né? Então, eu acho que vale a pena a gente dizer mais uma vez como o mercado passa a ser uma entidade que controla as relações e aliena, né, a música como um elemento da sua base social, né, que são as identificações familiares, coletivas, próximas, né? Quando você tem uma rádio nacional que coloca lá, música nordestina é isso, Luiz Gonzaga, a música nordestina é Luiz Gonzaga, como se fosse só isso, né? E hoje a gente tem esse problema, Eric, e é isso que eu queria te perguntar, rapaz, que eu sei que você é uma pessoa que talvez tenha condição de responder. Com a descentralização da constituição dessas identidades musicais, como é que a gente se organiza agora, não? Essa pergunta vale US$ 1 bilhão. Essa Quem souber pergunta, funda um novo movimento, né? quem souber vira presidente do Brasil. Porque Porque as realmente plataformas descentralizou, né? Não existe mais uma música que é de identidade nacional. Existem muitos nichos, muitas tribos, né? com certeza, cara, isso daí eu acho que que vai entrar, como eu posso dizer assim, trazer até um pouco do que o Camilo Riani trouxe aqui na live que ele participou, que até a forma de produção do conhecimento você acaba mudando, você torna ela muito mais ramificado, ao mesmo tempo que é uma forma de conhecimento muito mais amplo, né? Ele também ele não vai criar uma unidade, ele não vai ter mais a música brasileira, não vai, tanto que, né, o que é MPB hoje, né, cara? Eu vejo, assim, tentando classificar o que é MPB, o que é música popular brasileira hoje, né? Então, eu acho que a gente está num momento de transição aí, né, de um novo... Vamos ter que buscar novas formulações para entender tudo isso. Mas pensar como era não vai caber mais, né? Porque, como você falou, tinha uma rádio, tinha 2 estúdios no Brasil. Hoje tem estúdio, home studio, já perdemos, não tem nem como você saber o quanto tem, né? Então, assim, realmente, cara, eu tô tratando a música como produção de conhecimento também, né, gente? E construção de identidade. Eu acho que a gente não tem mais como olhar, não tem mais como contar uma história épica, vamos dizer assim. É, Virou tudo. Aquela coisa, cara. Eu não gosto de usar esses termos assim, porque eu não tenho muito domínio em relação. Mas é essa realidade pós-moderna que a gente vive hoje, né, cara? Então eu acho que entra um pouco nesse aspecto aí, né? Assim, mas eu vejo de forma positiva, né? Porque no final, cara, eu como consumidor de música, pô, é delicioso você poder ter poder buscar tanto som, cara. Nossa, eu acho que a figura eu sempre digo que a figura do curador, a figura do DJ, a figura da pessoa, ela é importantíssima hoje, cara. Do pesquisador, aquele cara que vá pesquisar a música e saber, né? É que hoje, pensando em mercado, as rádios são muito... Tem toda essa questão de jabá e etc, né? Mas, cara,
seria fundamental a gente ter grandes disc jockey aí, né? Que é os caras que botam a música e que falam, né? Hoje os canais de YouTube têm isso, como virar essa referência, né? Eu acho que é importante esse trabalho. Continua importante porque é muita coisa, e você tem que peneirar, né, meu? Você tem que, né, tentar achar o que é realmente relevante nisso tudo, né? E aí, cara, dentro da atualidade, eu queria que você falasse um pouco o que você vê dos movimentos que hoje estão em evidência, né? Vamos falar aí do hip hop, né, do próprio funk, né, que brasileiro, né, que até dialoga com o que você falou do Gilberto Gil, e que tem muito preconceito, cara. Eu acho, eu gosto de coisa, tem alguns funks que realmente gosto e acho música de muita qualidade, cara. E eu vejo um preconceito meio que institucionalizado aí, né? Não sei como que você vê isso também. Eu acho que a gente ainda tem os grandes movimentos que a indústria cultural consegue reproduzir, né, em grande escala, e aquilo ainda torna o consumo como identidade, né, e aí a gente tem o sertanejo, agora o funk, né, o rap, o hip hop, que tem essa ascensão, né, também, e a música pop, né, que já é bastante coisa americana, mas tudo mais ou menos... Opa, peraí. Aí, pronto. Mais ou menos aquele pacotão meio genérico, né? Do que a mídia ainda consegue reproduzir em grande escala, né? Cara, é aquilo que eu aprendi com o Gil, assim, eu acho que as expressões, elas são identidades, né, de grupos, que são apropriadas pelo mercado e que vão reproduzir certos afetos. Eu tenho gostado de entender as músicas como afeto, assim. Então, o rap sendo produzido por alguém, né, que tem uma história com o rap mesmo, que a gente pegou dos americanos, né, porque o rap nasceu lá e se tornou identidade dos guetos, né, das periferias do Brasil, carrega a crítica, né, a luta, em um viés um pouco mais alienado à ostentação, né, assim como o funk. E o sertanejo é interessante porque, como a gente é daqui de Piracicaba, a gente tem uma história com a música caipira, a gente conhece, nem que seja com os tios, com os avós que tocavam, aquela coisa, a gente vê que o sertanejo, por ter um mercado tão grande, mas os afetos a festa, as relações amorosas, né? Aí tem as relações de liberdades afetivas e relacionais, então eu pego quem eu quero, eu sou feliz, eu tô na balada, e as relações de frustração amorosa, né? Então a gente vai fazendo uma leitura de que existem os afetos que encontram interlocução naqueles que recebem a mensagem, né? Então, eu me identifico porque eu já sofri com os meus namorados, com as minhas namoradas, então, enfim. Mas eu acho que isso vai acabar também, cara. Eu acho que é o último respiro aí dessa grande mídia centralizadora, né? Essa revolução 4.0 aí, que, né, eu acho que é um termo que o pessoal usa, é um novo mundo, né? E eu tenho tentado acreditar, não sei se isso vai se dar, como tudo se tornou muito, né? E como você falou, é muito interessante a democratização. Então eu produzo a minha música aqui em casa, eu ponho no Spotify, eu posso vir a ter 1 bilhão de acessos, né? Claro que existem ferramentas aí de financiarização, de suporte de mídias, né? Que estão ali no campo do mercado pago, né? Mas eu tenho tentado acreditar no retorno aos movimentos comunitários, cara. E nesse ponto que até eu queria te fazer um convite, né? Inclusive eu já fiz para a gente fazer uma série de debates aqui no Natural Music, né? Quando a pandemia acabar. Mas eu acho que talvez tudo isso dê força para a gente voltar a fazer a produção local, né? Se existe tantos segmentos de música, de arte, de expressões, de repente a música piracicabana, ela pode só ter força se ela tiver uma unidade, né?
Então eu fico imaginando assim, como eu trabalho com música, o cantuá, que é o meu trabalho autoral, é um trabalho de música regional que mistura vários gêneros da cultura brasileira, então a gente toca jexá, baião, maracatu, samba, xote, frevo, enfim, e ainda assim, bem numa linha aculturada, vamos dizer, né? Porque a gente fala de música nordestina, música do Rio de Janeiro, música de São Paulo. Música sulista, música do norte, música do centro-oeste a gente não conhece, né? Porque afinal a gente consome aquilo aonde estão as grandes produções, né? Então eu tenho essa autocrítica do trabalho do Cantuá. Mas assim, bicho, a gente não é grupo de forró, mas a gente toca forró. A gente não é grupo de rock, mas a gente toca uma pegada rock. A gente não é um grupo de samba, mas a gente toca samba. Então, né, o fim essa atualização, né, estética, dos gêneros, das identidades, eu acho que tem a ser construída. E eu não sei, apesar da gente ter o abismo social, que faz com que pessoas que vivam nas periferias às vezes não tenham acesso às culturas de uma classe média, que vai nos bares, que paga cerveja e que consome coisas mais caras, eu acho que talvez assim a música piracicabana só vai sobreviver se ela se unir, porque agora ficou muito amplo e hoje a gente pode, né? A gente pode ter um canal de música piracicabana, então o rock mesmo, né? É um programa que fala de rock, né? Do Brasil todo, mas também fala do rock de Piracicaba. A Pá Moreno que tem o projeto lá na Educativa, né? Sons de Pira. Sons de Pira. Programa então, lindo, cara. Eu adoro o programa dela. É muito bom. Ela recentemente a gente conhece. Recentemente ela fez um programa sobre a história do Ronex aqui em Piracicaba, né? O Ronaldo Corte Real, lá do Royales. Um programa lindo, cara, lindo demais. É bacana você lembrar. Mas o convite está aceito já, viu, Ramon? Fique tranquilo que a gente vai fazer muita coisa ainda. Você sabe que eu sou eu gosto de ver a coisa acontecer, cara. Só para a gente dar um espaço para o pessoal que está participando, cara, a Cláudia Ascencio, inclusive a minha entrevistada na segunda-feira, ela fala o seguinte: a música é remédio, que privilégio aprender tanto com o Ramon e lembrar do grande mestre José Miguel Wisnik. Legal, cara, ela trazendo essa referência aí. E ela está dizendo também assim, ó, não consigo mais definir o que é MPB. Acho que ninguém consegue. E você estava falando do cantuá, de fato, o cantuá, ele tem essa proposta que é bastante ousada. E a Cláudia coloca uma coisa que eu acho que responde muita coisa do que nós estamos conversando aqui, ó. Na esteira do consumo, a pasteurização e a homogeneização, né, que, em outras palavras, tá, gente, é o empobrecimento da questão cultural, né, atende os anseios da indústria. Com certeza, eu acho que dentro desse contexto todo que a gente está falando aí de educação, não estou falando só de educação formal, mas hoje nós temos um ataque à própria questão de se fazer arte no Brasil, como se a arte fosse, como fala, transformar, trazer problemas sociais pela arte, porque ela vai atacar os bons costumes, etc, etc, etc. Então, assim, nós temos um problema também político e social, né, que acaba afetando a música, acaba afetando a arte de uma maneira aí, e eu acho que a indústria, ela surfa nisso, né? Em outras palavras, assim, nisso que você está dizendo do sertanejo, eu acho que é tão, desculpa aí, gente, mas é tão ruim, tão previsível, não vou falar ruim, mas previsível, é previsível, é uma música previsível, porque está dentro do contexto nosso, né? Está dentro do contexto nosso, atual do Brasil, desse certo hedonismo que rola aí, mesmo monotemático, enfim. Estava conversando com a minha esposa sobre isso hoje, inclusive. O Eduardo Rangel, que é o Du. Deixa eu só falar uma fala em relação a essa, e aí você continua. Eu costumo falar assim, que a música, eu aprendi isso para responder. A música, ela serve de entretenimento, mas não só, né? Então, a redundância,
dessas produções que são massificadas é o problema. Por exemplo, eu me identifico com algumas músicas sertanejas, até do Luan Santana. Às vezes ele tá falando um negócio ali que eu vivi. Ai, a minha namorada, XY. É importante também. Só que a apropriação que o mercado faz é isso, é monocultura, né? Você produz uma coisa só, que seja sempre igual para a pessoa consumir rápido e, principalmente, a alienação. Alienação a questões políticas, a questões ecológicas, a questões da ciência, enfim. Quando você tem uma arte que só aborda uma coisa, você se empobrece, né? É o que você falou. É claro que a gente tem a nossa crítica e fica nas entrelinhas isso que a gente está dizendo, mas é muito ético da nossa parte que a gente faça a identificação, né? Por que, Claro. que a gente está dizendo que algumas coisas acabam sendo ruins? Mas, assim, até briguei com um amigo meu outro dia que ele postou lá, quem gosta de sertanejo, não sei o que, eu fui lá e eu briguei com ele, eu falei, rapaz, respeita, não é assim que a gente faz a crítica, lógico, né? lógico. Não, Porque não, senão a gente eu tô cria inimigos e a gente Não, com ofende, certeza. sabe? A questão aqui não é trazer, mas o que eu estou dizendo, assim, vamos pegar a programação das rádios, né? Vamos pegar os top 10 aí que tá nos streaming. É monotemático, é fato, né? Como você falou, é redundante, né? Só para finalizar aqui em termos de participação, a Mainá Prada, que inclusive acho que está acompanhando a gente lá da Irlanda, ela está na Irlanda, se eu não me engano. Ela diz o seguinte, ó, falta unidade mesmo na música, mas não só na cidade, pelo que percebo, né, aos nichos, mas eles podem dialogar. Exato, existe um nicho e dialogam. E nesse aspecto, Piracicaba tem uma certa vantagem aí. O Duque está aqui acompanhando a gente pode falar da experiência aí do Coletivo Piracema, né, dos festivais como o Curau, Rock Caipira, né, o próprio Pamonha Groove, sempre souberam fazer esse encontro de nichos, né? Eu me lembro, eu sou da época que metaleiro era de um lado, punk era do outro, e se conversavam, né? Era uma coisa meio bizarra até. Mas, cara, estamos com 52 minutos de conversa, faltou, agora precisa você tocar aí, cara. Eu quero escutar alguma coisa que você tem aí, temos aí mais 8 minutos, tenho receio de cortar no meio, então é duro um músico vir para entrevista e não tocar nada, né, Ramon? Eu falo, a gente se arrisca tanto em falar, porque, no fim das contas, o que a gente faz, né, o que a gente mais faz é tocar e cantar, né? E legal, Eric, tem uma música, cara, que é uma música até... Tem um vídeo no YouTube que a gente gravou ao vivo no Césia Moreiras em 2018, se eu não me engano. Até depois eu ia falar para você, se a gente puder, a gente deixa umas indicações aí, né? Para o pessoal conhecer mais. Tem uma música que eu fiz que ela se chama Labareda. E ela fala sobre a transformação, né? Então, deixa eu dar uma afinadinha aqui. O cantuá tem 3 eixos, assim, né? Que é a cultura brasileira, né? A sua identidade. Então, o slogan do cantuá é destilar a cultura e potencializar a sua essência, né? Então, o que a gente tenta fazer é trazer para nós mesmos, né? Todas essas culturas que nos representam, que são da nossa terra, destilar o que há de melhor nelas, né? Então, aí a segunda bandeira que a gente tem é a ecologia. Então, a gente se identifica com a questão da vida para além dos humanos, né, que eu acho que é essa questão do planeta Terra, da biologia, do metabolismo, né, e a terceira questão que é a questão das lutas sociais, né, das questões humanas, dos desafios, né, que a gente fala bastante do campo social, né, cara, mas o desafio existencial e individual é muito interessante, né, esse debate individual agora eu acho que essas questões das questões individuais elas estão mais possíveis, né, a gente fala, fica falando do indivíduo, aí o negócio é o coletivo, né, mas hoje eu acho que a gente é capaz de dialogar, né, e refletir sobre questões dos indivíduos e, consequentemente, das relações sociais, né? Então, essa música chama Labareda e fala do fogo da transformação.
Então, peraí. Eu tô com o ar-condicionado aqui, desafio não, só um minuto. Ó, só pra dar um toque, você tem 4 minutos pra tocar, senão vai cortar, hein? Tá. Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Bora então. Labareda, hein? E eis que vem o fogo na terra pra queimar. Vem o espírito torto que é pra transformar e dar direção lá pra onde se vai. Vem o vento da noite trazendo a canção que vai transformar essa noite eterna dentro da madrugada, pra nascer o dia e o sol. Vem a chuva molhar o que tem pra molhar, transmutando a forma, o espaço e o dia. Vem trazer alegria, o calor aquecer, a proteção da energia, o eterno proteger o nosso caminhar. Vem vento de tempestade, vem ventar. Tem água pra vir, pra molhar, pra lavar, tanto da nossa alma e espírito, pro nosso desenvolvimento no tempo. Todo sentimento é sagrado, meu Deus, vem benzer, nos ensina a olhar, o aprendiz caminhar. Se não vem terremoto, vem pra transformar o que vem pra transformar. Labareda, labareda, vem trazer o futuro pro berço da terra e aliviar o chão, pro tempo se acalmar. Vem pra destruir e vem pra refazer. Traz água de beber, camarada. Traz água de beber, camarada. Traz água de beber, camarada. Ô, cara! Sensacional, velho. Sensacional. Obrigado, maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu só tenho que agradecer você por essa 1 hora que nós falamos aqui. Muito obrigado. Tamo junto aí. E seja sempre muito bem-vindo aqui, cara. Adoro o seu trabalho, adoro você. E te admiro também como um grande artista que você é, cara. Obrigado, Eric. Olha, obrigado você, irmão. Eu lembro que eu ia no Benjamin e eu tinha uma banda chamada Mazzaropi contra o crime. Eu falava, porra, Mazzaropi contra o crime, cara. Então, eu me inspirei bastante no que você faz, no que você fez, e esse trabalho que você está fazendo aqui está sendo muito bacana. Também sou seu fã. Tamo junto, logo a gente vai tomar uma cerveja. Com certeza. Pessoal, e essa live vai ter uma matéria amanhã no site da Câmara. Eu vou pedir as indicações que o Ramon falou que vai apresentar. A gente coloca na matéria essas indicações aí de vídeos, de textos e tal. E também esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube lá no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E você pode acompanhar aqui a gente pelo perfil nosso no Instagram. É só seguir aí. Sempre tem informação do Parlamento Aberto. Ramon, aquele abraço. Tamo junto, pessoal que acompanhou, muito obrigado. Tenha uma ótima sexta-feira, hein? Valeu! Obrigado, Eric. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sextou, rapaziada. Tchau, tchau.